Nesta semana, a Brasil Paralelo recebeu informações de que a BBC Brasil pretende publicar uma reportagem sobre canais de YouTube que influenciam politicamente pessoas no Brasil. Segundo a jornalista que está produzindo a matéria, nossa empresa tem uma abordagem anticientífica e anti-historiográfica na produção de conteúdo. A jornalista diz que pretende utilizar o relato de uma pessoa de 17 anos que afirmou ter recebido lavagem cerebral consumindo nosso conteúdo. Há também o depoimento de uma pessoa que, teoricamente, viu a sua mãe se transformar radicalmente depois de ter contato com o nosso conteúdo. E, por fim, também será citada uma única escola onde um grupo de pais teria rejeitado a iniciativa de um professor de ter transmitido conteúdos da BP para os alunos. Essa é a nossa resposta na íntegra e nos sentimos mais confortáveis em abri-la para vocês. Ficamos bastante surpresos com as afirmações relatadas, pois elas não encontram nenhum respaldo na realidade, como ficará claro a seguir. Todos os nossos conteúdos disponíveis no YouTube têm índice de aprovação altíssimo, com 98,8% de likes contra apenas 1,2% de dislikes. A relação entre comentários positivos e negativos na plataforma segue o mesmo padrão, o que pode ser facilmente comprovado em consulta a qualquer um dos nossos documentários postados até hoje. Ou seja, pensar uma opinião aparentemente negativa, como o caso citado do entrevistado que alegou ter sofrido uma suposta lavagem cerebral, é obviamente fazer um recorte negativo deliberado de uma situação que não condiz com a realidade. O mesmo artifício poderia ser usado para destacar casos de danos psicológicos causados pela mídia e pelo jornalismo atual, como mostram diversas pesquisas, para afirmar que este é o efeito proporcionado pela mídia e o jornalismo como um todo nas pessoas. Da mesma forma, em relação à informação de que a exibição de um dos nossos documentários gerou críticas por parte de alguns pais de alunos, temos milhares de exemplos contrários, e que a vasta maioria das pessoas não só elogia os nossos conteúdos, como pede para que sejam exibidos cada vez mais pelas escolas, inclusive por parte dos professores. Diariamente recebemos dezenas de depoimentos sobre como o Brasil Paralelo foi importante para os estudos e a evolução pessoal de nossos espectadores. Esta é a realidade da opinião amplamente majoritária de quem consome os nossos materiais, o que nos parece que será propositalmente omitido pela reportagem. Sobre as críticas feitas por alguns historiadores, informamos que o nosso conteúdo é desenvolvido por historiadores de reconhecida excelência e que qualquer debate nesse sentido deve ser feito através de fontes. Para a série Brasil, a Última Cruzada, por exemplo, foram mais de 52 entrevistados, sendo deles mais de 15 historiadores de renome nacional, além de quase 10 jornalistas de divulgação científica e também sociólogos, filósofos e escritores. Contamos com uma equipe de mais de 10 pessoas que passou mais de 2 anos produzindo a série. Todas as frases contidas nos episódios da série são paráfrases de historiadores tradicionais da história brasileira, a saber, Pedro Calmon, Oliveira Lima, Oliveira Viana, Capistrano de Abreu, Gilberto Freire, José Murilo de Carvalho, Marco Antônio Villa, entre outros. Temos entrevistados premiados, doutores, autoridades internacionais, fundadores de projetos com impacto global e afins. Alberto Vasconcelos da Costa e Silva, diplomata, poeta, ensaísta, memorialista e historiador brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, atual orador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Foi distinguido com o Prêmio Camões de 2014. Antônio Paim, filósofo e historiador brasileiro, autor do História das Ideias Filosóficas no Brasil, de 84, além de vários estudos complementares, é um expoente nos escritos sobre a história da filosofia no Brasil e do pensamento liberal brasileiro, em sua vertente filosófica. Dom Bertrand, bisneto da princesa Isabel, Dom Duarte, herdeiro do trono monárquico de Portugal, Fernando Amed, doutor em História pela USP, historiador da FEFELESH, Jorge Caldeira, historiador, doutor em Ciência Política, mestre em Sociologia e bacharel em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a FEFELESH da USP. É um dos historiadores vivos mais famosos do Brasil. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, tataraneto do imperador do Brasil e cientista político pela Universidade de Stanford. Rafael Nogueira, presidente da Biblioteca Nacional. Sérgio Pachá, ex-lexicógrafo-chefe da Academia Brasileira de Letras. Ou seja, além de darmos espaço para grandes pensadores atuais, também divulgamos amplamente a perspectiva de pensadores que são cânones mundiais da historiografia e damos espaço para historiadores, jornalistas e diversas lideranças falarem. Talvez, justamente por isso, o conteúdo da Brasil Paralelo sobre história é o mais visto na história do Brasil. Para dar um exemplo do nosso esforço, vale citar a experiência que tivemos quando fomos na sede da antiga Polícia Secreta da União Soviética no leste europeu, a STB.
a presidente da instituição nos disse que éramos a primeira empresa de mídia brasileira a procurá-los em décadas, desde a reabertura da biblioteca como museu. Nenhuma universidade também jamais os procurou. Sobre a origem de nossos recursos, como já expomos inúmeras vezes, reafirmamos que a Brasil Paralelo nunca recebeu qualquer valor de dinheiro público e que também não conta com investidores privados. Praticamente 100% de todo o faturamento até hoje é advindo da venda de nossas assinaturas. Oferecemos diversos tipos de assinatura para uma base de clientes extremamente pulverizada. Somos uma empresa séria que emprega 140 funcionários e preza pela satisfação de seus clientes. Por fim, gostaríamos de reiterar que as informações sobre a reportagem já reveladas são suficientes para concluir que a matéria será feita de forma totalmente enviesada e com a falácia lógica anticientífica. Um exemplo da falácia retórica utilizada pela jornalista é o seguinte: Carlos não presta, Carlos é homem, logo, nenhum homem presta. A própria jornalista certamente já conhece essa falácia, pois escreveu uma matéria chamada "Por que dizer tomei cloroquina e por isso me curei", como faz Bolsonaro, é uma falácia e não prova nada, onde explora com muita persuasão por que essa falácia não pode ser utilizada como comprovação de nada. Nos impressiona que a jornalista tenha esquecido tão rápido, em apenas um mês, as premissas do que divulga. Fica explícito o objetivo político da reportagem, que tem premissas claramente anticientíficas e anti-historiográficas. Ademais, é possível constatar que a jornalista, em sua conta do Twitter, em vez de se reservar a noticiar, tem diversas publicações de militância política, e parece estar buscando fazer o mesmo com esta matéria. Fosse uma jornalista séria, as alegações se dariam baseadas em fatos concretos e não em adjetivos abertos. Se algum historiador tem objeção ao nosso trabalho, será muito bem-vindo ao diálogo. A historiografia é uma disciplina aberta ao debate e em constante dialética, mas é preciso demonstrar qual afirmação está sendo contestada, com que fonte e por quê. Dito isto, dizer que somos anti-historiográficos ou anti-científicos é uma grande fake news, sem espaço para subjetividade ou opinião. O nosso conteúdo não faz parte de nenhum grupo político, de nenhum partido ou de uma ideologia. Ele é cuidadosamente produzido com total comprometimento na busca da verdade, para ser entregue a todos os brasileiros. Nesse sentido, nossa equipe está pronta para desmistificar e expor todos os pontos de desinformação que constarem na reportagem, com checagem de fatos minuciosa. Além disso, nosso corpo jurídico estará atento e tomará as medidas cabíveis caso sejam identificados atos de calúnia, injúria ou difamação. Essa é a nossa resposta na íntegra e nos sentimos mais confortáveis em abri-la para vocês. Lembrando que nesta segunda-feira, às 8 horas, vai ao ar a nova Brasil Paralelo. Contamos com vocês e até breve.